Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre as cortinas, sobre as tábuas, sobre o véu, né? Vou pedir que o menino pode estar pulando aí para mim, né? Tem uma pergunta, né? Não é todo versículo da Bíblia que você lê que a bondade de Deus está sobre toda a terra. Então, às vezes, você pega um versículo lindo como esse, né? Que nos ensina que a bondade de Deus pode ser vista em toda a terra. Agora, tem textos na Bíblia que eles são diferentes. Tem texto na Bíblia que é como esse capítulo 26, vai ser como o capítulo 27, 28. Tem textos na Bíblia que só tem nome, você não entende nada daqueles nomes, e que eu não entendo nada daqueles nomes até que eu os leia. Em algum momento, aqueles nomes vai me revelar alguma coisa. Então, a intenção de Deus é sempre nos mostrar algo sobre Jesus. Se não diretamente, mas indiretamente, essa é a intenção de Deus, quando Ele nos dá a sua palavra. Agora, aqui no capítulo 25, nós estudamos as figuras mais bonitas do tabernáculo. Nós falamos sobre a arca, sobre o propiciatório, nós falamos sobre o candelabro, nós falamos sobre a mesa da proposição. Só faltou o altar de incenso que vai aparecer lá no fim, que representa nossas orações. Mas aquilo que mostra Jesus, aquelas grandezas magníficas de Jesus, foi expostas no capítulo 25. No capítulo 26, como a gente mencionou aqui, vai falar de véu, vai falar de cortina, vai falar de tábua, né? Vai falar de tábua, de véu e de cortina, e cada uma dessas peças ou representa Jesus, ou representa o corpo de Jesus, né? Representa a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Então, por isso que é importante poder olhar um texto desse e poder entender o que significa as cores, por que significa que essas tábuas, tudo grudado uma na outra, né? Por que a porta tem que ter as mesmas cores? Por que se repete tanto essas cores, né? Então, olha só, tudo no tabernáculo representa Jesus, né? Representa a pessoa de Deus no meio do seu povo. E ele não era bonito de ver, a gente vai ver isso ainda hoje, não era uma coisa linda, maravilhosa de se ver de longe, mas era a presença de Deus no meio do seu povo. Veja como isso é importante, de você ter aquela visão de que Deus, Ele está ali. Para um povo, meus irmãos, que sai do Egito, de uma idolatria, de uma perseguição, de uma escravidão, sai de lá, é levado para o meio do deserto, e eles podiam estar lá se engalfinhando uns com os outros, brigando, aprontando, ver quem chega primeiro em Canaã. Aí Deus faz todo mundo parar, e eles vão ficar parados um ano lá. E o que Deus quer fazer? Deus quer fazer o tabernáculo. Eles não vão sair de lá enquanto esse tabernáculo não ficar pronto. E porque Deus quer mostrar que Ele, Jesus, está no meio do seu povo. Então, Jesus, se a gente quiser ou se a gente não quiser, a realidade é essa. Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele é Emanuel, Ele é o Deus conosco. Então o tabernáculo ia estar com eles. Deve ser lembrado que o tabernáculo era um templo móvel. Então um templo móvel não pode ser feito de tijolos, como nossa igreja. Não pode pegar e fazer colunas fincadas a 3, 4 metros de profundidade. Como é que vai carregar um negócio desse? Então Deus, meus irmãos, Ele permitiu que um templo muito maior do que esse fosse construído no tempo de Salomão. Depois foi construído outro lá no tempo, né, de Zorobabel. Agora, aqui, meus irmãos, Deus disse, vocês vão construir um templo que é feito de tábuas, ouro, prata, cobre, e cortina. Diversos tipos de artigo para cortina, mas esse é o templo que eu quero que vocês façam. Então, Deus queria que onde eles estivessem, o templo estivesse no meio deles.
Então, sobre as cortinas, duas coisas devem ser destacadas. Primeiro, as cores das cortinas. Segundo, que elas estavam juntas, né? Que essas cores, elas não estavam separadas. Essas cores, elas estavam juntas. Quais são essas cores? Primeiro, meus irmãos, pode pular aí, né? Nós temos que lembrar sobre as cortinas internas, né? Quer dizer, as que estavam lá dentro, que formavam o primeiro grupo de cortinas, né? Tinha cortina interna, tinha cortina sobre as cortinas internas, e havia uma última cobertura. Então não era só uma cortina, eram muitas cortinas. Na verdade, nós estamos falando da cobertura do tabernáculo, tá? Então, elas representam os aspectos internos de Jesus, como a natureza e o caráter de Jesus. Por isso, essas partes internas, né, representam, meus irmãos, essa natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vai ver que tem cortinas entrelaçadas, tem uma cortina sobre as cortinas entrelaçadas. Nós temos uma figura aqui. Você pode passar até encontrar a primeira figura, o Caio, né? Aqui está, né? Então, é uma pena que, né, o nosso retro não é 100%. Quem está pela internet acaba vendo melhor, né? Mas aquela primeira, lá embaixo, a cortina de linho bordado, ela é feita de 4 cores. As 4 cores, né? Que é o branco, que é o azul, que é a púrpura, que é o vermelho, né? O carmesim, né? Então você vai ver que as 4 estão juntas, mas é uma cortina só, entrelaçada. Sobre elas tem uma cortina de pele de cabras. Sobre ela tem uma outra cortina de pele de carneiro que foi tingida de vermelho. E sobre todas as cortinas tem uma cortina de texugo, né? Uma cortina protetora aí para quando chovesse ou acontecesse alguma coisa, não minar água lá dentro, nem entrar sujeira, né? Então você vê que Deus tem todo um cuidado. Agora, não é só cores, não é, meus irmãos, só isso aqui é só para proteção. Não é adorno e proteção. Na verdade, cada uma dessas cores, cada uma dessas peles representam um aspecto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pode voltar lá, filho, né? Você pode voltar lá para o nosso... Vamos para a primeira cortina, né? A cortina branca. Quando você lê aí, dá uma olhadinha, no capítulo 26, né? Diz assim: o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura, carmesim. Então, linho fino é branco, Então, você vai notar aqui, né, a cortina branca mostra o quê? Mostra que Jesus, ele foi um homem perfeito. É por isso que tinha que ter essa cor branca nessa mistura da cortina. Tinha que ter o branco. Eles tinham que olhar e ver, por exemplo, o sacerdote, ele olhava para cima assim do tabernáculo, e ele ia ver essa cor. Qual cor? A cor branca, tá bom? Então, por quê? Porque representa um homem com ações e caráter perfeito. Por que nós sabemos disso? Se você abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 19, é isso que o linho, o branco, representa aí no capítulo 19 e versículo 8 do livro de Apocalipse. Vamos à leitura aqui. E foi dado que se vestisse de linho fino, ou seja, branco, né? Puro e resplandecente, porque o linho fino, quer dizer, o branco, são as justiças dos santos. Então, quando nós falamos de branco, nós estamos falando de um homem que não teve nenhum pecado. Um homem que não teve nenhum defeito, né? É uma vida justa. Mesmo sendo homem, sujeito às mesmas condições que nós,
a Bíblia diz que Jesus, ele não pecou. Ele não pecou como? Não pecou em palavras, ele não pecou em ações, ele não pecou em pensamentos, mas ele foi um homem. Por isso se ressalta essa palavra homem. Olha só, Jesus foi um verdadeiro homem? Foi. Até o apóstolo João, meus irmãos, ele fala que, olha, que o espírito do anticristo está falando por aí que Jesus não veio em carne. E essa é uma coisa, por exemplo, que os judeus, eles não admitem. Eles não conseguem admitir que Deus, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Agora, isso aí, meus irmãos, era muito importante. E isso era para cumprir as Escrituras. Então, Paulo, ele diz assim, olha, que Jesus, ele se fez semelhante aos homens e foi achado na forma de homem. Então, ele tinha sentimentos, ele tinha ações humanas. E dentro desse sentimento e ações humanas, ele não pecou, né? Então, por que ele tinha que vir como homem? Né? Primeiro, para cumprir as Escrituras. Vamos imaginar, meus irmãos, que Jesus, ele resolve, Deus, né? Ele resolve mandar Jesus lá do céu. Então, vamos pensar aqui, tá? Que se ele vem lá do céu, fala assim, vamos produzir um ser aqui no céu e mandar para a terra. Mas aí nós teríamos dificuldade de entender que ele foi homem. E como é que nós vamos dizer que Deus cumpriu a promessa que ele fez para Adão e Eva? Qual promessa que ele fez para Adão e Eva? Que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Então ele não podia produzir um homem lá no céu e mandar para a terra. Mas Deus tem poder para fazer isso. E ele podia se fazer nisso. Olhar e dizer assim, agora vou me tornar um homem e vou descer lá na terra. Mas aí, a Bíblia, ela não estaria se cumprindo. Não estaria se cumprindo. Por isso, ele precisava nascer de uma mulher. Ele precisava ser homem para cumprir as Escrituras. E uma outra coisa, era preciso que ele estivesse nas mesmas condições que nós estamos para ser provado e aprovado pelo Pai. Por exemplo, você tem fome, às vezes Jesus teve fome. Estou com fome, vou começar a xingar, vou começar a brigar, vou começar a ficar nervoso, primeiro que aparecer vou dar na cara. Bom, Jesus, ele teve fome, ele passou 40 dias com fome. Ele não quis brigar com ninguém, não quis matar ninguém. E quando Satanás foi lá para mandar ele transformar pedras em pão, ele não aceitou. Ou seja, ele não pecou porque ele estava com fome. Ele não pecou porque ele estava com sede. Ele não pecou porque ele estava cansado. Ele não pecou porque as pessoas, quando ele pedia alguma coisa, as pessoas não faziam. Ele não pecou porque quando ele queria conversar, a pessoa não respondia. Então, é esse homem, esse branco representa esse homem que viveu como nós vivemos, passou o que nós passamos e não pecou. Não cometeu nenhum pecado. Por isso, ele podia entregar o seu espírito para o Pai e o Pai receber aquele corpo, porque era um corpo santo. Eu não posso fazer isso, você não pode, porque somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Pegue os melhores da Bíblia, pegue uma pessoa como Daniel, que eu acredito que é o melhor exemplo que nós temos de um homem na Bíblia, depois do nosso Senhor Jesus. Ou pegue José, se você gosta mais de José. Ou pegue Noé, se você gosta mais de Noé. Mas você vai ver que todos eles, todos, sem exceção, eles são pecadores. Eles não são perfeitos. Então, quando o sacerdote entrava no templo, tinha que ver o branco. O branco representa a justiça de um homem, como está lá em Apocalipse capítulo 19 e versículo 8. Representa que Jesus foi um homem que não pecou. A segunda cor que tinha que ter nesse entrelaçado era azul. E o azul lembra o quê? Que apesar dele ser homem, ele também era do céu. Ele era Deus.
Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, né? Então, Jesus, ele não tinha vergonha de nos lembrar que também ele era Deus, lembrar a sua divindade, né? Ele jamais escondeu, ele não ficava escondendo, né? Ele falou, eu desci do céu, falou isso lá no capítulo 6 de João, né? Também nunca olvidou para onde ia voltar, né? Ele, ainda algum tempo eu estou convosco, mas depois eu vou para aquele que me enviou. Então, meus irmãos, como ele tinha descido do céu, se tornado um homem, ele enfatizava a sua divindade. Agora, a sua divindade lembra duas coisas, né? A necessidade que ele teve que se esvaziar, né, a si mesmo para vir até nós, e o seu grande amor por nós. Paulo comenta isso, que sendo rico por amor de nós, ele se fez pobre. Agora, se nós podemos afirmar que Deus não podia, meus irmãos, fabricar um homem lá e descer aqui para nos salvar, também é verdade que Jesus, ele não poderia nascer de homem e mulher, de um casal. Não podia, porque senão ele não seria Deus. Veja que interessante, né? Que quando você olha para o livro de Lucas, no capítulo 1, vamos comigo rapidamente lá, livro de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, vamos encontrar o versículo juntos aqui, tá? Lucas, capítulo 1. E quando o anjo ele aparece para Maria, né? Ele conversando com Maria, ele diz assim, vamos ver se a gente encontra aqui, né? Vamos achar aqui, versículo 32. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Né? Aí Maria respondeu, como se fará isso se eu não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele era um homem, mas ele tinha que ser Deus também. E se ele nasce de José e Maria, se José faz com que Maria ficasse grávida para nascer Jesus, ele não seria Deus. O mais interessante dessa passagem, nesse versículo 35, é que o anjo fala assim, o santo que de ti há de nascer. Olha que interessante. Às vezes a pessoa fala assim, né? Não, Jesus é santo porque Maria era santa. Não é assim que a gente escuta muitas vezes? Jesus é santo porque Maria era santa. Olha, antes de Jesus nascer, o anjo chegou e disse, o santo que de ti, olha lá, né? Ele já era santo antes mesmo dela estar grávida, mostrando, meus irmãos, que Jesus é Deus. Então, olha, não é o nascimento de um homem, de homem e mulher, porque ele não seria Deus. Não é uma coisa pré-fabricada no céu, porque senão ele não seria homem. Então foi exatamente do jeito que nós precisamos e do jeito que as Escrituras profetizaram. Ou seja, concebido pelo Espírito Santo, sendo Deus, e nascido de mulher, sendo homem. Então Jesus, ele é inteiramente Deus e ele é inteiramente homem. Por isso, quando o sacerdote entrava, ele via o branco. Jesus é um homem perfeito, mas Jesus é Deus.
Jesus é do céu, né? Com aquela cor azul. Havia uma outra cor, essa cor é a púrpura, né? Por quê? Para lembrar que Jesus é um rei. Então, até nós já lemos esse versículo, meus irmãos, acabamos de ler, né? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, mais uma cor no meio daquelas cores, que é o púrpura, para lembrar, olha, Jesus é rei. Isso era importante para o povo de Israel, que era até pouco tempo eram escravos. Agora eles têm um rei. Melhor ainda, agora eles fazem parte desse reino. Para nós é muito bom saber que Jesus é o nosso rei e que nós vamos reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas agora eu não estou vendo ele como rei. Como é que você não consegue enxergar Jesus como rei? Jesus reina. Você só não vai conseguir enxergar Jesus como rei se ele não estiver reinando em sua vida. Mas quando uma pessoa ela permite que Jesus Cristo reine em sua vida, ela não tem dúvida nenhuma de encontrar essa púrpura onde quer que seja. Mas o sacerdote, ele olhava para cima e ia ver o branco, o azul, a púrpura. Bom, e também não é só festa, não é? Agora sim tem uma outra cor na cortina. Essa cortina também tinha cor carmesim, o vermelho, tá? O vermelho lembra sangue, lembra dos sofrimentos de Jesus, e o verdadeiro carmesim só pode ser produzido com a morte. Então essa cor, meus irmãos, o carmesim, é para lembrar do sofrimento de Cristo, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos do tabernáculo, a primeira cortina, a cortina que realmente o sacerdote enxergava, era essa cortina que tinha 4 cores, porque elas eram entrelaçadas uma à outra, né? Pode pular ali, meu querido irmão, elas deviam estar entrelaçadas, né? Olha o que está escrito no versículo 6, vamos voltar lá para Êxodo capítulo 26 e versículo 6. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Entrelaçarás uma com a outra para ser um tabernáculo, tá? Então, o caráter e a natureza múltipla do nosso Senhor, eles estão entrelaçados. Ou seja, Jesus Cristo, ele é homem, ele é Deus, ele é rei e ele se fez pecado por nós para que fôssemos feito justiça de Deus. Então, inteiramente Deus, inteiramente homem, né? E aí, meus irmãos, todos esses aspectos juntos é que faz Jesus ser o Emanuel, tá? O Deus conosco. Então, para o sacerdote, ficava bem claro para ele, né? 1.600 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo nascer, ficava bem claro para o sacerdote a presença completa de Jesus ali dentro do tabernáculo. Muito bem, nós falamos sobre as cortinas, vai lá então, né? Eram feitas de pé, isso aqui só por dentro, nós falamos da cortina interna, tá? Do caráter interno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tem as cortinas intermediárias, né, que eram feitas de pelos de cabra. Põe aquela imagem lá, né, que é essa que estava sobre a cortina de linho bordado, né? Então, ninguém ia ver isso aí, tá? Praticamente ninguém ia ver. Mas volta lá, meu irmão, que é essa segunda camada aqui, né? Qual que era o objetivo? Era esconder a beleza interna do tabernáculo, né? A verdade, irmãos, é que Jesus, quando ele esteve neste mundo, a beleza dele, eles não conseguiram enxergar. Nós temos um versículo no livro de Isaías, né? Olha, vá comigo no livro de Isaías. Vamos lá, junto comigo, no livro de Isaías.
tá? No capítulo 53, Isaías 53, e versículo 2. A gente sempre lê esses versículos, né, na nossa ceia. Eu tenho começado a ler do versículo 3, mas olha o versículo 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. É completamente diferente do que a gente tem hoje. Porque hoje é mídia. E na mídia, quem é que vai se dar bem? Os mais lindos, os mais belos. É assim, é a realidade. Mas essa não é uma realidade só da mídia, porque em outros tempos também foi assim. Por que vamos segui-lo? Porque vamos nos apaixonar por ele. Devemos nos apaixonar por Jesus. Porque queremos ele. Bem, a Bíblia está dizendo para nós que nenhuma beleza estava nele. Dá uma olhada de novo no versículo 2, né? Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então aqui, irmãos, como eu estou essa semana, né? Vou me ocupar muito com as coisas que eu estou escrevendo. Vocês vão ver pouco o pastor Gilberto essa semana. Vendo a foto, sabe, do pastor que foi o fundador da Tabernáculo, né? Que é a igreja, que é mãe da igreja de Garça, que é mãe da nossa igreja, que é mãe da igreja lá de Cornélio Procópio. Pensa num homem feio. Aí depois tem um outro pastor, que era o pastor da Mariazinha, chamado João Dias. É mais feio ainda. Você olha, é muito feio, sabe? Você vai, né, se um dia um livro desse ser produzido, vocês vão ver, esquisito, sabe? A obra que esses homens fizeram, olha, o presente que Deus nos deu por aquele pastor João Dias, a irmã Mariazinha. Olha o presente que aquele homem trouxe para nós, quando pregou o evangelho para Mariazinha, e ela veio ser missionária para a gente. O pastor Santiago morreu aos 96 anos de idade. Com 90 anos, todo contente, comprou uma bicicleta, está lá. Será que ele andou naquela bicicleta algum dia, né? Fico pensando aqui, imaginando na minha cabeça. Mas desse tamanhozinho, feio que só, né? Deus insiste em usá-los. Olha o que diz o versículo 2, olhando para nós para ele, não tinha boa aparência, para que o desejássemos. Quando, meus irmãos, você olhava para o tabernáculo assim, você não ia querer acreditar em Deus por causa do tabernáculo. Voltando lá naquela figura, né, pode colocar aquela figura de novo, aquela pele de cabra era para esconder aquele linho fino bordado, realmente, olha, para mostrar. O mundo não conheceu, volta nas palavras, né? Volta, a beleza de Jesus passou desapercebida. Quem o viu não percebeu o homem imaculado, o homem celestial, o rei, ou aquele que sofreria a nossa culpa, né? É maravilhoso isso. Saber que a palavra de Deus se cumpriu. Como assim se cumpriu? Olha, aquilo que estava lá no tabernáculo aconteceu. As pessoas estavam correndo atrás de Jesus, porque Jesus multiplicava pães. Estavam correndo atrás de Jesus, porque ele fazia milagre. Mas quando ele disse que não ia fazer mais essas coisas, o que aconteceu? Como ele era com uma aparência que não agradava muito, as pessoas foram embora, distanciaram.
Então, nenhuma beleza, meus irmãos, olha, nenhum apóstolo foi crer em Jesus por uma beleza física que havia nele. Se alguém lá naquele passado distante, ou hoje, se apaixona por Jesus, não é pela sua beleza física, mas é pela beleza que há nele. É o que ele representa, a sua morte expiatória. É isso que nos faz amar cada vez mais o Senhor Jesus. Muito bem, saindo dessas cortinas, né? Pode pular essa figura, né? Pode pular, pode, e aqui, né? Aqui, ó como é que ficava o tabernáculo, né? Ficava desse jeito aqui. Sobe mais uma, meu filho, né? Pode subir mais uma. Não, para baixo, pode ir para baixo então, que está faltando uma coisa aqui. Está faltando as últimas duas cortinas, né? Pode voltar, né? Está travado aí? As cortinas intermediárias. Mais uma, né? Não tem mais uma? Eita, então calma lá, né? Passa essa, vai para frente, né? Volta aí, isso, vai mais uma, isso, as cortinas ou cobertura final, que são as peles de carneiro, que foram tingidas de vermelho, representando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sobre todas as cortinas tinha as peles de texugo, né? Que era couro de animais, era impermeabilizante, podia vir o sol, a chuva, sereno, tempestade, o tabernáculo ficaria inabalável. Neste mundo, nada poderia penetrar em Jesus. Mas, se você olhasse para ele de longe, talvez você não ia gostar muito do que você visse. Então, naquela última figura, né, que a gente passou lá, agora sim você pode passar, está lá, né? É muito cinzento, né? No meio do deserto, uma coisa muito cinzenta. Então as pessoas, não, eu não quero ir nessa igreja, não. Eu não quero fazer parte dessa igreja feia aí, não, de jeito nenhum, né? Agora vamos para as tábuas, tá? As 48 tábuas do tabernáculo. Todas as 48 tábuas juntos formavam o tabernáculo. Então era 48? Era, mas era um só tabernáculo, tá bom? Eram feitas de madeira de acácia, recobertas de ouro, e representava Jesus, coberto de glória e de majestade. Eu lembro os irmãos que a madeira representa a humanidade, e o ouro representa divindade, glória e majestade, tá? O que ligava essas tábuas? Foram feitas para se juntar uma à outra, né? Elas foram feitas para ficar firme. Tinha uma base de prata, né, embaixo, e as 4 vigas laterais. Olha que interessante, né? Embaixo tinha uma base de prata, mas havia, meus irmãos, era desmontável mesmo. Eles iam montando uma dentro da outra assim, mas apesar de estar uma dentro da outra, tem uma figura aí, né? Tem uma figura aqui, olha como era feito, né? Apesar de ter uma dentro da outra, você pode ver que havia aqui essa como é que chama isso aí? Tinha uma ripa aí, né? E aí, meus irmãos, ligava todo o tabernáculo. Pode voltar lá na nossa página, né? Então, havia base de prata e 4 vigas laterais que seguravam esse tabernáculo. Olha que interessante, né? Porque, na verdade, meus irmãos, a base de prata representa o preço da redenção. E as 4 vigas laterais representam os 4 evangelhos. Essas tábuas todas juntas realmente representam a igreja, né? Agora, separadamente, cada uma delas representa o crente. O crente sozinho é como se Deus dissesse: Deus não quer que o crente fique sozinho. Deus quer que o crente ele fica um lado do outro. É por isso que tem igreja. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou ser crente sem igreja, seria uma tábua fora do tabernáculo, né? Para que serve uma tábua fora do tabernáculo? Explica para mim. Vamos tirar uma dessas tábuas e jogar para fora. Ela pode até dizer,
Ah, eu faço parte do tabernáculo. Não, você não faz. Então, os crentes que se afastam da igreja e ficam vivendo isoladamente, eles podem contar uma vantagem, eles podem até ver uma vantagem, mas não tem vantagem. Não existe vantagem. Por isso elas tinham que estar lá pertinho uma da outra. E o que fazia com que uma ficasse realmente firme, uma perto da outra? O Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é a vida de Jesus, é o exemplo de Jesus. Então, quando nós falamos dos 4 Evangelhos, imagine, como é que eu vou conseguir ficar como uma tábua nesse tabernáculo? Porque a igreja tem muita gente estranha, né? Igreja tem gente chata, igreja tem gente briguenta, igreja tem gente ranheta, igreja tem gente problemática, igreja tem gente que não para de perturbar, igreja tem gente doente, igreja... Olha só, e na sua família não tem? No serviço que você trabalha não tem? Ah, mas lá no trabalho... lá você pode ficar. A sua família tem, está tudo bem também. Mas porque a igreja, então, porque a igreja... Veja só. A razão, meus irmãos, que nós estamos juntos é porque Deus quer que estejamos juntos. E o que realmente vai nos segurar juntos é viver uma vida dos evangelhos. De amor, de perdão, de bondade, de domínio próprio, e etc. É isso que vai fazer com que a igreja ela sempre esteja junto. Cristo, a igreja e eu. O crente é essa tábua que juntas formam a igreja, cuja base é o sangue de Jesus, e o que os prende é a palavra de Deus. O que nos prende um ao outro realmente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela deixa de ter sentido na nossa vida, nós vamos encontrar um monte de desculpa para se afastar, para sair e virar uma tabuinha lá fora. Lá você vai virar uma tabuinha, vai virar uma ripa lá, alguma coisa, mas enquanto você estiver ali, olha, vai acontecer muita coisa, mas você vai estar de pé. As tábuas eram postas verticalmente, então você estaria de pé, você está de pé. Agora, para terminar, veja aí, nós temos as figuras das tábuas, que são... bonito, Era bonito ver o tabernáculo lá dentro, com aquelas tábuas recobertas de ouro, que coisa chique, Muito bem, vamos passar isso aí, vamos terminar com as 3 entradas. Temos a entrada da porta do pátio, Jesus é a porta desse pátio, Nela o pecador encontra a salvação, fica em paz com Deus, e todos são chamados para entrar nessa porta. Temos a segunda porta, que é a porta do lugar santo, e aí somos salvos para poder trabalhar diariamente, então ali, para aquela porta, só entra realmente o sacerdote, para trabalhar ali dentro. Nesse serviço, entendemos que estamos salvos eternamente, seguros por Jesus, e que devemos ser luz para o mundo e interceder pelas almas. Então o sacerdote ia lá para fazer o quê? Para orar, meus irmãos, interceder. Olha quanta coisa ele tinha que fazer lá dentro, A segurança que ele sentia por estar ali dentro também, Mas uma das coisas que ele tinha que fazer mesmo era interceder pelas almas. E aí, meus irmãos, a última porta é a porta do lugar santíssimo, que será a nossa última passagem, Um dia também nós vamos ter esse encontro com o nosso santo, que é o encontro pessoal com o Senhor Jesus. Só para você ter uma ideia o que é essas 3 entradas, então aqui, o pessoal que fica na internet não consegue me ver mais. Mas essa é a primeira entrada, tá? Essa é a segunda entrada e a terceira entrada ficava lá dentro, porque o tabernáculo era feito de 2 partes. Aqui, o lugar santo, e o final, onde ficava a arca, que é o Santo dos Santos. Mas a primeira porta é essa. Ficava aberta.
Vê aí na segunda figura, você vê, a porta está aberta. A primeira entrada é a do pátio, que diz: vinde a mim todos os cansados. Né? Então, meus irmãos, o pecador, qualquer pecador podia entrar por essa porta. E Deus queria que ele entrasse. Olha o que diz em João 10, 9. Eu sou a porta. Então, vamos abrir lá em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não é lindo esse versículo? Né? Esse camarada está entrando lá com uma novilha, com um bezerro, com um pombinho. Esse pombinho seria queimado ali naquele altar. E ele aprenderia que aquele animal estava morrendo no seu lugar. Ele ia aprender o que aconteceu na vida de Jesus. Aquele cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele teve que tomar o nosso lugar e morrer na cruz. Então é muito importante entrar por essa primeira porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então essa é muito importante. Uma vez, meus irmãos, que a pessoa está nessa porta, então aí, vamos dizer, no caso o sacerdote, ele podia entrar na segunda porta. Qual que era a segunda porta? Tem figura aí? Que seria essa porta aqui, só o sacerdote entrava nessa porta aqui. Então, nessa segunda porta, é porta de trabalho, tá? Eu acredito que muito crente, ele quer entrar só na primeira porta, ele não quer entrar na segunda porta. Ele não quer trabalho. Mas você quer trabalho, né? Você quer passar por essa segunda porta. E essa segunda porta, meus irmãos, é para trabalhar. É pão todo o tempo, né? É azeite todo o tempo, é oração todo o tempo. Ou seja, vai custar energia do seu corpo, você vai ter que ter um tempo de oração, você vai ter que se esforçar, porque o sacerdote não entrava lá no tabernáculo para ficar olhando para cima, para o lado e não fazer nada. Ele tinha que trabalhar lá dentro. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e meus irmãos, uma vez que somos batizados e fazemos parte de uma igreja, nós somos chamados para o trabalho. E aí não podemos mais ficar sem trabalhar. Estamos ali para trabalhar. Então, os sacerdotes, somos sacerdotes em Cristo, a nossa função é trabalhar para a salvação das almas. E pode estar certo que um dia nós vamos atravessar mais uma porta. Não tem mais figura, né, meu filho? Acabou as figuras aí, né? Tem essa outra? Tem uma outra aí, né? Olha só. Aqui é o local de trabalho, né? Com os pães, com o azeite, oração aqui. Mas o sacerdote só podia entrar aqui uma vez por ano. Uma vez por ano. Tá? Que um dia nós vamos entrar para esse encontro com Jesus, quando Jesus Cristo voltar. Mas enquanto isso, vamos ficar nessa segunda aqui, tá? Vamos aqui nessa segunda. Tem bastante serviço na igreja. Vamos trabalhar bastante para Deus. Amém?